Oi, hoje eu queria conversar contigo um assunto sobre criatividade. Antes de tudo, eu vou só fazer uma breve apresentação. Meu nome é Davi, sou estudante de publicidade, graças a Deus esse é meu último ano, mas eu decidi criar esse canal aqui pra gente poder conversar um pouquinho sobre marketing, criatividade no geral, coisas sobre o Instagram, algoritmo, então espero que você goste. Que tudo relacionado ao audiovisual eu vou tentar trazer aqui, tá, nos próximos vídeos, então já comenta aí embaixo o que você quer que eu traga também, qual que é a sua dificuldade no mundo audiovisual que eu vou tentar responder pra você. Bom, esse vídeo é uma conversa e a primeira coisa que eu queria fazer é desacelerar. Por quê? Porque desacelerar é um ponto importante da nossa conversa hoje. Em um mundo onde a gente tá tão dopaminado, onde você entra de manhã no TikTok e, cara, você fica rodando o feed e quando você vê, você já assistiu 50 vídeos curtos e perdeu a noção do tempo. Às vezes você sai atrasado pro seu trabalho por estar nessa vibe de dopamina o tempo todo. Então, acho que desacelerar é um ponto importante pra gente falar um pouquinho sobre criatividade hoje. E hoje, nesse assunto de criatividade, eu queria contar um pouquinho sobre o que me ajuda a ter ideias, né? Lugares que me inspiram mais, questões do dia, assim, quando que as ideias vêm. Então eu queria trazer um pouquinho mesmo sobre como a criatividade pode funcionar e também como que ela é diferente para cada pessoa. E acho que linkando com o que eu falei no início do vídeo sobre desacelerar, eu não sei se você sabe, mas tem uma coisa que chama síndrome do pensamento acelerado. E eu tava lendo um artigo esses dias que tava falando que isso é algo que realmente influencia na criatividade. E a gente se depara com um mundo tão acelerado, coisas tão rápidas, e a gente se sente tão pressionado a fazer tudo o tempo todo, se sentir útil, que às vezes isso é um bloqueio da criatividade. Bom, para começar, eu acho que a gente pode falar sobre tipos de inteligências. O que é isso? Tem um livro que chama Creativity, do autor Marco Madaleno, tá? É um livro cristão. E o autor, ele vai falar pra gente que existem vários tipos de inteligência que os seres humanos têm. Então, inteligência interpessoal, inteligências daquelas que a gente conhece, né, de matérias da escola, inteligência visual, musical, corporal, linguística. E essa teoria é uma teoria real e ela chama inteligências múltiplas do Howard Gardner. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas depois você pode pesquisar, que é muito interessante. E eu trouxe isso aqui porque a criatividade, ela vai depender muito da área em que você está familiarizado. Então, às vezes é música, às vezes é linguística, né, a parte escrita, e ela não funciona sob pressão, gente. E como cada pessoa tem a sua área que é mais especialista, é importante também você entender que você não é igual a todo mundo. Então, às vezes, a criatividade que chega para um, a inspiração que chega para um, não necessariamente vai ser a que vai chegar para você, e tá tudo bem. Então acho que a gente pode falar agora um pouquinho sobre as inspirações e referências, né? E aí eu queria te fazer algumas perguntas que são extremamente importantes para uma mente criativa funcionar, né? Então, quando você estiver nesse processo de criatividade, você tem que entender primeiro o seguinte: quem são suas referências, o que você consome no seu dia a dia, os vídeos que você vê no seu tempo livre, quem são as pessoas que você anda e coisas do mundo ao seu redor, gente, porque tudo isso pode virar uma referência, né? Eu tive um professor na minha disciplina de publicidade e ele estava falando sobre criatividade também, foi uma matéria que nós tivemos, e ele estava falando, gente, saia para sua rua e olhe ao redor. Qualquer coisa, ela pode ser uma inspiração para você, pode ser algo que vai alimentando a sua mente para você poder usar isso depois em alguma história, em alguma questão criativa que você quer desenvolver, seja um vídeo, um conteúdo para internet. Então, saia para sua rua. Ele falava bastante, eu gostava disso. E, cara, escolher boas referências faz toda a diferença. Eu sou fotógrafo, por exemplo. Então, todas as pessoas que eu sigo, eu tento ao máximo seguir aquelas que são mais alinhadas com o meu projeto, com o estilo visual que eu gosto, né? Porque na fotografia a gente tem cores, a gente tem estilos de edições diferentes, não existe um certo e errado, mas existem vários estilos. E você seguir essas pessoas, você se cercar desse tipo de conteúdo, são coisas que ajudam muito na criatividade no dia a dia. E isso nada mais é do que repertório, que é uma bagagem de vivências, experiências, e isso é importantíssimo. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa questão de quando as ideias vêm, né, e o que fazer com um monte de ideias, porque a gente às vezes passa tanto por uma fase onde a gente não tem ideia nenhuma, as ideias somem, assim, parece que vai pro ar, quanto é uma fase que a gente tem várias ideias que elas vão chegando ali no momento e muitas vezes a gente nem sabe desenvolvê-las, né? Então eu estava conversando com um amigo esses dias, eu acho legal contar essa história dele aqui, e eu perguntei pra ele, cara, quando que as ideias vêm pra você? Ele é um amigo meu que gosta muito de escrever, então eu perguntei pra ele quando que as ideias costumam chegar pra ele. Ele disse, cara, às vezes no momento que eu tô entediado. E aí eu fiquei
de cara, né? Porque é esquisito, às vezes a gente fala, cara, a gente vai estar ali escrevendo, vai estar produzindo alguma coisa e vai vir uma ideia legal. Mas não, normalmente as ideias, elas chegam em momentos mais inesperados. Às vezes é quando você tá tomando banho, às vezes quando você tá fritando seu ovo de café da manhã. E pro meu amigo chegou quando ele costuma ficar entediado. Então é aí que ele tem as ideias mais brilhantes para escrever as histórias dele. E aí ele citou uma coisa legal que é um pouquinho sobre o assunto que a gente falou de bagagens, que às vezes ele se inspira com músicas, com filmes, com vídeos no YouTube. Então é muito essa questão de cercar-se de um certo conteúdo que faça sentido para você poder desenvolver algo criativo depois. E aí, gente, como eu falei, não existe uma hora certa para chegar à criatividade, né, às ideias. E aí é muito importante estar atento e fazer essa questão de policiar-se. Então, quando uma ideia vier, cara, deixa o seu bloco de notas preparado para isso. Se você é criador de conteúdo, se você quer começar, se você está escrevendo pauta para um vídeo ou alguma coisa assim, deixa um bloco de notas separado, porque às vezes, cara, você vai estar no seu trabalho, tomando seu café, você vai olhar a janela, você vai ter uma ideia. Então é importante, muito importante anotar essa ideia, e aí o que eu geralmente faço, tá, gente? Se quiser eu posso depois mostrar num vídeo essa questão mais detalhada, mas como eu faço? Eu costumo deixar ali no notas do meu celular, né? Um cantinho para as ideias soltas e um cantinho para observação, tipo uma tabelinha mesmo. E aí você consegue escrever e desenvolver um pouquinho da ideia, porque às vezes se você só anotar a ideia, às vezes você não vai lembrar depois, né? Você trabalhou o dia todo cansado, chegou, nós criadores de conteúdo CLT, a gente sabe, né? Chegou depois do trabalho e teve todo um cansaço ali e você acaba esquecendo. Então é importante anotar. E aí, gente, eu falei do jeito que eu faço, tá? Mas pode ser do jeito que você quiser. Pode ser um gravador de notas no celular, pode ser um papelzinho. Tem gente que funciona muito melhor anotando no papel do que digitalmente. Mas vai de você. Você só precisa registrar em algum canto para poder lapidar depois. E aí, gente, eu acho que eu já falei um pouquinho que as ideias, elas chegam nos momentos mais inesperados, né? Mas vale você também tentar sacar que tipo de momento é esse, que tipo de lugar você está, para você tentar se potencializar. Então você pode treinar o seu cérebro para poder ter um lugar, ter um momento em que fica tudo mais fácil de você ter ideias. Porque às vezes você precisa produzir em massa, né, gente? Nós, no nosso trabalho de marketing, muitas vezes a gente tem um tempo curto no mercado, principalmente quem trabalha em agência, quem gere grandes perfis, a gente tem um tempo mais curto. Então vale você ter essas referências, treinar o seu cérebro para sacar que tipo de lugar, que tipo de momento essas ideias vêm. Por exemplo, no meu trabalho, eu gosto muito de tomar um cafezinho, às vezes parar o que eu tô fazendo ali para ter um tempo mesmo, né, e tomar um cafezinho. Eu dou uma olhada na janela, respiro um pouquinho e aí que me vem algum insight, que me vem alguma coisa grandiosa que a gente pode fazer para algum projeto específico. Então, isso é muito importante de treinar o seu cérebro e eu gostaria que você anotasse isso. Bom, eu não sei se esse vídeo fez muito sentido para você, eu não sei se ficou muito rápido, mas eu queria deixar um pouquinho gravado aqui sobre o papo da criatividade, né, quando ela vem. Eu acho que é interessante a gente conversar sobre. Eu posso desenvolver um vídeo um pouquinho mais elaborado depois, se vocês quiserem. Conta aqui nos comentários qual que é a sua maior dificuldade, qual que é o seu maior desafio nos seus momentos criativos ou quando você precisa ter um momento criativo. Eu vou ler tudo com carinho aqui e quem sabe a gente volta aqui mais pra frente para contar um pouquinho sobre esses comentários, esses desafios dos inscritos. E é isso, gente. Eu acho que esse vídeo aqui é um teste também sobre o que vai ser esse canal, como será daqui pra frente, o rumo dele. Eu quero muito falar sobre essa questão audiovisual. E se você ficou aqui comigo até o final, eu agradeço muito. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Bye!